Que Deus é esse que me vê diante de tantas dores e não me atende? E mal você sabe que uma das formas da sua fé ser amadurecida é passando pelo vale da sombra da morte. Porque falar que somos cheios de fé quando tudo está bem na nossa vida, irmãos, é fácil. Falar que Deus cura quando você está são e sarado, é fácil. Falar que Deus é um Deus de prosperidade quando a sua conta bancária está recheada com aquele verde maravilhoso na frente, ou com aquela palavrinha C. Sabe o que significa o C lá na conta bancária? Tem crédito. Mas quando nós temos aquele D de demônio, a gente fica enfunado, irmãos, não é, Bruno? E vermelho ainda, parece que até o misericórdia. Então Deus começa a trabalhar essas evidências na nossa vida de uma fé que vai nos levar a sermos maduros. Uma fé que vai nos levar a entender o sofrimento alheio, o sofrimento do nosso irmão, o sofrimento do próximo. E você pode ter uma fé de adquirir muitas riquezas, mas você vai olhar para o teu irmão que não tem fé, às vezes, de colocar arroz e feijão em casa. E essa fé madura vai te ensinar a olhar com um olhar de compaixão e de misericórdia para o seu irmão e dizer para ele: meu irmão, eu estou aqui e eu vou te ajudar, porque eu creio que isso também faz parte de uma fé genuína em Deus. Paulo tinha 20 anos, sofreu todas aquelas atrocidades, mas quanto mais ele se fortalecia na presença de Jesus, mais a sua fé se tornava inabalável. Olha aqui para mim, quando você sai de uma crise, irmão, você não sai mais forte? Mostra para mim na Bíblia algum profeta, algum homem de Deus que caiu na prova. Não existe nenhum. E por que será que Deus permite o sofrimento na vida do seu povo? Para te ensinar a ter uma fé madura, uma fé que não é visível, uma fé que não é apalpável. Essas são as ordens do apóstolo para nós. Vivam por fé e não por aquilo que você está vendo. Quer ver uma coisa? Essa geração, ela se move por resultado, concorda comigo? Sim ou não? Essa geração, ela se move por resultado. A gente quer ir atrás de onde está tendo resultado. Isso é comum no meio empresarial. Isso é comum no meio do capitalismo. A gente só quer ir aonde tem resultado. Você andaria do lado de alguém que não está dando resultado nenhum? Aí eu poderia dizer para você: então quer dizer que tudo aquilo que dá errado, Deus não está? Não. E tudo aquilo que dá certo, Deus está também não. Então aonde Deus está, pastor? Você nunca mais será julgado, ou melhor, você nunca mais será cobrado por aquilo que deu certo ou por aquilo que deu errado. Você vai ser cobrado por aquilo que te faz refletir se você está na vontade de Deus ou não está na vontade de Deus. Mas num conceito bíblico, o que é êxito para você, irmão? Êxito para nós, no que diz respeito a essa fé baseada em resultado, êxito para nós é olhar, por exemplo, o Du chegou na igreja arrebentado. Daqui 5 anos o Du está grandão. Tá bonito, hein, Du? É lindo, cara. E o Du está numa expressão tão grande que tudo mudou na vida dele. Du comprou, trocou de carro, trocou de casa. Du trocou de sexo, não, de esposa, não. O Du virou o cara. As pessoas vão olhar para o Du e falou: cara, me ensina esse caminho de êxito que você trilhou. A moda hoje é o coach, e eu não sou contra o coach, irmãos, glória a Deus. Faça coach, faça o que você quiser. Os homens que mais ganham dinheiro hoje são os palestrantes, sabia disso? É os que mais ganham dinheiro, porque eles estão apresentando para as pessoas fórmulas e caminhos de se dar bem na vida. Eu quero apresentar um caminho de se dar bem na vida sem cobrar nada de você a partir de agora. Eles estão com uma proposta e uma apresentação. Essa é a maneira que você se dará, você vai se dar bem na vida. E aí nós fazemos tudo e não dá certo. Isso me gerou uma crise. Eu falei: eu quero pesquisar sobre êxito. O que é êxito? E me arremeteu para a história do apóstolo Paulo na sua conversão, quando ele estava vendo
aquele jovem de aproximadamente 17 a 18 anos de idade, que é o Estevão. Quem conhece o Estevão na Bíblia? Estevão, irmãos, nasceu na mesma igreja que Felipe. Os dois foram pastoreados pelo mesmo pastor. Os dois cresceram na mesma cidade. Tiveram a mesma mentoria em termos de aconselhamento e discipulado. Um morreu muito cedo. Você iria olhar para mim e falar assim: pastor, o ministério de Estevão foi um fracasso. Nós não falaríamos isso? O ministério dele foi um fracasso, ele morreu muito jovem, a morte dele foi prematura. E a forma como ele morreu foi mais caótica ainda, porque ele morreu apedrejado. Mas a Bíblia nos diz, enquanto ele estava sendo apedrejado, irmãos, ele estava vendo a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Eu quero falar de uma fé. Eu quero falar de uma fé madura. Que fé madura é essa, pastor? É essa fé que quando você está sendo apedrejado, irmãos, você está vendo a glória de Deus. Sabe por que qualquer pedra dói em você? Que você não viu ainda o que você precisa ver. Sabe por que qualquer coisa nos paralisa dentro do propósito? Porque nós não vimos o que precisamos ver. Estevão morreu cedo. E aí quando Estevão morreu, Paulo ficou tão sensibilizado com aquela morte, que Paulo se converte a Cristo Jesus e a vida de Paulo se transforma. Mas fala de um jovem também chamado Filipe. E como que Filipe morreu? Está escrito lá no livro de Atos, capítulo de número 8, vai dizer o seguinte: que Filipe morreu, sabe como? Virando a cidade de Samaria dos avessos, irmãos. Arrastando multidões, impactando a cidade, transformando a cidade. Se for colocar os dois que nasceram na mesma igreja, tiveram o mesmo pastor, tiveram as mesmas oportunidades, um morreu cedo e o outro morreu velho, transformando cidade. Qual dos dois teria mais êxito? Pensa comigo. Filipe, né? Pensou? Transformar uma cidade? E isso me arremeteu a algo. Sabe o que é êxito, irmão? Não é o resultado em si. Êxito é estar dentro da vontade de Deus. Porque se você está dentro da vontade de Deus, você pode ser o cara mais milionário desse planeta, que nada disso vai tirar você da presença gloriosa daquele que te chamou e que soprou o fôlego de vida dentro de você. Ou você pode ser aquele pobre coitadinho que talvez não conseguiu tudo aquilo que sonha, que deseja, mas o teu coração está inundado da vida de Deus e você está dentro do propósito pelo qual Deus te chamou. E olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: sair fora do propósito de Deus é entrar em lugar nenhum. Sair do propósito de Deus não é entrar em lugar nenhum. Então a regra do apóstolo Paulo para a nossa vivência aqui é esta: filho, não viva pelo que os teus olhos veem. Não viva pelo aquilo que você consegue enxergar. Isso é o mundo dos resultados. Não viva por ele. Eu andei com um jovem da igreja recentemente, e esse jovem começou a dizer para mim, falando o seguinte: pastor, como que eu consigo aprender algumas coisas? Eu falei: é simples. E nós estávamos entrando aqui na Avenida Pedro Táxi com a Avenida Colombo. Eu parei o carro e eu disse para esse jovem: como que eu aprendo? Essa foi a sua pergunta. Ele falou: foi. Eu falei: é simples. Toda pessoa que tem o espírito de aprendizado, aonde ela vai, ela tem a possibilidade de aprender algo lindo na sua história. Na mesma hora que eu parei o carro, passou um cadeirante, uma pessoa sem as suas duas pernas, só na região do joelho. E eu falei para aquele garoto, falei: olha para aquele cadeirante ali. Experimenta um dia olhar com outros olhares para ele e perguntar para ele a respeito da sua vida, da sua história. E se você sentar com ele e ouvir o que ele tem para dizer, com aquele cadeirante, com toda a impossibilidade de andar que ele tem, ele pode te ensinar grandes lições. Se você sentar com o andarilho vai te ensinar grandes lições. Se você sentar com o milionário vai te ensinar grandes lições. Se você sentar com alguém comum vai te ensinar grandes lições. Mas o que acaba causando essa catástrofe em termos de entendimento na nossa vida é o fato de nós viver pela aparência.
O texto quer dizer isso. Quando a palavra nos diz, não olhe por vista, Paulo quer dizer, não olhe pela aparência. Não olhe por aquilo que os teus olhos estão contemplando, olhe por aquilo que Deus olhou. Porque se você olhar como Deus olhou, Deus pode mudar muitas coisas a partir disso. Amém? Então eu não vou olhar mais por aquilo que dá resultado, eu vou olhar se isso está de acordo com a vontade de Deus. Porque se está de acordo com a vontade de Deus, eu sou o homem mais realizado dessa vida. Aleluia! Eu tenho que viver por fé. E o que é viver por fé, pastor? Vamos pegar algo científico aqui? A ciência se alimenta do quê, irmãos? Repita comigo, a ciência se alimenta de dúvida. Tudo que tem dúvida, a ciência vai pesquisar. Por exemplo, até hoje eles pesquisam a respeito da criação do homem, que veio da explosão do átomo, do Big Bang. A ciência, ela se alimenta da dúvida. Aonde existe dúvida, a ciência entra. E a fé se alimenta do quê? Digo, a fé se alimenta da certeza. A fé é a convicção daquilo que nós não vemos, mas temos certeza que isso é de fato verdadeiro. Então, se a ciência se alimenta da dúvida, a fé se alimenta da certeza, irmãos. E eu vim aqui dizer para você, aonde a fé chega, a ciência tem que baixar a bola, amém? E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Talvez a ciência tenha mostrado para você que a sua vida só vai de mal a pior, mas se você usufruir dessa fé que o apóstolo Paulo está falando, haverá uma explosão na tua vida. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, porque a fé chegou, e a ciência tem que baixar a bola, e nós viveremos o milagre de Deus. Olha para o teu irmão, veja nele aí, irmão, você é uma fé certeira de Deus. A ciência iria olhar para nós e iria dizer, você é um projeto falido? E vem cá, quem aqui era um projeto falido como eu? Eu era um projeto falido. Você era um projeto falido. As pessoas diziam para os nossos pais, para os nossos amigos, esse aqui, coitado, esse aqui não vai ser ninguém não, esse aqui não vai dar nada na vida não, esse aqui é um pobre coitado, olha a família dele, olha o que ele está fazendo. Mas um dia a fé e o amor de Jesus entrou no teu coração, e quando esse amor entrou, Deus pegou o que era falido na sua vida, e Deus agora disse, eu vou fazer desse homem, dessa mulher, um espetáculo na minha presença, porque ele vai se encher do meu espírito, e ele terá uma fé inabalável. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Faça barulho e receba isso no teu coração. É uma fé inabalável. Os 12 espias, descrito no livro de Números, capítulo 14, fala-nos de 12 homens que Moisés envia para espiar a terra. E quando eles chegaram a espiar a terra, eles ficaram encantados. Eles ficaram 40 dias e 40 noites andando sobre aquela terra. E quando eles voltaram, eles precisavam dar o relatório para Moisés. E quando eles vêm, eles disseram, 2 homens que não vivem por vista, mas que vivem por fé. Moisés, de fato a terra é muito boa, mana leite e mel. O que tem lá, Moisés, é assustador, é assombroso. Moisés, o negócio lá é show de bola. Aí chega os 10 espias, e eles começaram a trazer o seu relatório também a Moisés, e eles disseram, Moisés, de fato, a terra é muito boa, e muito boa mesmo, que nós nunca vimos o que vimos lá. Moisés, mas tem um problema, tem os filhos de Anak lá, tem gigantes lá, e nós não temos condições de possuir aquela terra, porque tem muito gigante. Você viu a diferença de quem vive por fé e quem vive por vista, irmão? Quem vive por fé não viu as consequências. Quem vive por fé não se limitou pelas dificuldades que operava no momento. Quem vive por fé não fica preso na realidade atual que se vive. Quem vive por fé tem isso como expressão. Se a ciência se alimenta da dúvida, a fé se alimenta
da certeza, eles tiveram certeza que aquela terra foi Deus que prometeu. Você tem certeza do que Deus tem na tua vida? E vou dizer uma coisa, se você não tiver certeza do que Deus tem na tua vida, ninguém vai ter por você. Ninguém vai proporcionar para você aquilo que só você sabe, o que Deus é capaz de fazer. Já os 10 chegaram e falaram: não, Moisés, tem muito gigante, não tem possibilidades de possuirmos aquela terra. Aquela terra é o nosso sonho, mas nós não podemos conquistar. Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte, irmãos, que a fé é a arma mais poderosa que existe nesse universo. Vou repetir. A fé é a arma mais poderosa que existe nesse universo. Não quero fazer só citações de Madre Teresa de Calcutá, eu quero fazer uma citação bíblica no livro, na primeira epístola de João, capítulo de número 4, se não me falha a memória. O texto vai nos dizer que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá está escrito exatamente isso, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não vai vencer o mundo com bomba nuclear, você não vai vencer o mundo com a sua inteligência, você não vai vencer o mundo com a sua sabedoria. A Bíblia está dizendo como princípio para nós, o mundo se vence pela fé, e eu quero que Deus plante fé no seu coração, irmão, para que você vença as adversidades da vida, fortalecido nessa gloriosa presença do Espírito Santo sobre ti. Fé, quem tem fé é diferente. Quem tem fé são pessoas inabaláveis. Vamos repetir isso comigo? Quem tem fé são pessoas inabaláveis. Aleluia! Amém? Amém? Você quer outro relato? Segunda Reis, capítulo de número 3, se não me falha a memória, fala da passagem de 4 leprosos. Houve uma invasão dos sírios naquela época, a terra estava em fome. O exército dos sírios da Síria se levantou para destronar a nação de Israel. E a Bíblia nos diz que havia 4 leprosos que estavam separados da comunidade, porque quem tinha lepra não podia ficar perto, próximo do seu povo. Os 4 estavam à noite lá conversando. O que nós vamos fazer? Está aqui. 2 Reis 7:3. Vai nos dizer que eles começam a conversar. Eram 4. Irmãos, qual era o destino daqueles 4? Senão a morte. Leproso, irmão. Separado de todo mundo. E no versículo de número 3, eles começam a se dialogar, a dizer: para que vamos ficar nós parados aqui? Prostrados nesse lugar? Se nós voltarmos para a cidade, lá morreremos, porque lá tem fome e outra nós não podemos entrar. Se nós invadirmos o exército dos sírios, do exército da Síria, nós também vamos morrer. E eu acredito que teve alguém, mesmo leproso, teve fé. E esse que teve fé disse essas palavras: então o que adianta ficarmos prostrados aqui? Se entrar lá vamos morrer, e se ficarmos vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte, eu defino fé como isso, irmãos. Vamos fazer o seguinte, vamos morrer tentando. O pior fracassado, irmãos, é aquele que não tenta. O pior fracassado é aquele que não vai viver a vida inteira com dúvida na cabeça. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse operado. Ah, se eu tivesse comprado. Vai viver com dúvida e a ciência vai ter que te estudar. Se você vai alimentar a ciência com isso. Mas não. Se ficar, morremos, sim, vamos morrer. Então, vamos morrer tentando. Uau! Deus vai dar um jump na tua vida, irmão. Não, você não entendeu. Deus vai dar um jump na tua vida.
O que é um jump, pastor? É um salto. Sua vida vai saltar. E não vai saltar com essa fé de bebezinho não, que vai precisar ficar fazendo campanha, que vai ficar precisando fazer isso, aquilo. Ontem eu fui convidado para pregar no último dia de um propósito. Era campanha, numa igreja nossa, em Sarandi. E eu fui com uma palavra. Eu cheguei lá, eu chorei tanto naquela igreja ontem, que eu me compadeci dos irmãos. Falei, Deus, o que eu prego? E o tema da noite era o louvor que liberta. Olha que crise. E eu não descobri nenhum texto na Bíblia que fala que o louvor liberta. O único texto que eu encontrei na Bíblia, o louvor que liberta, é João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Esses homens fizeram algo louvável. Eles disseram, vamos morrer tentando então? Aí um olhou para o outro. Sempre tem que ter na equipe, tem que ter um mais corajoso, né? Bora, bora. Partir, irmãos. Quando eles decidiram ir, a Bíblia diz que Deus mandou um barulho. Está escrito isso no texto, pode olhar aí. 2 Reis 7, 3 a seguir. Deus mandou um barulho como que se fosse carruagens, tropas de exército. E aquele barulho foi tão estrondoso que os sírios começaram a fugir, a correr, a ir embora, a sair como um louco. E eles começaram a entrar numa tenda. Chegando nessa tenda, o que eles encontraram lá, irmão? Ouro, prata, comida, roupa, riquezas. Foram na outra tenda, ouro, prata, comida, muitas riquezas. E eles ficaram apavorados. E aí eles começaram a falar, vamos fazer o seguinte... Nós precisamos contar para o rei o que está acontecendo. Sabe o que eu penso? Samaria em guerra, em fome. E aqueles 4 leprosos desfrutando do melhor só porque acreditaram. Você precisa acreditar no que Deus tem para a tua vida, irmão. Eu estava pensando nesse texto e me remeteu a uma reflexão. Israel estava com medo. E eles estavam com fome, porque era tempo de fome. Deus precisou usar 4 doentes para levar mantimento numa cidade inteira. Sabe o que Deus vai fazer? E eu vou terminar com isso. Deus vai levantar os doentes dessa geração. Porque tem muita gente que já está muito curada e está se achando demais, irmão. Tem muita gente que está muito saradona, achando que já está bom, perfeito. Não, Deus vai levantar os improváveis, amém? É os leprosos, é aqueles que estão sangrando, mas estão curando a ferida de muita gente. É aqueles que estão lá quase morrendo, mas estão dizendo, gente, se levanta que Deus vai fazer, aleluia! A fé chegou, então a certeza precisa estar implantada. Não viva por vista mais, irmão. Viva pela fé no amor de Cristo Jesus. A Bíblia não termina de relatar a história dos 4 leprosos. Mas eu penso que se eles estivessem aqui hoje, iria ser feito 4 estátuas em memória deles. Porque eles tiveram a certeza. Vamos morrer tentando? O que você está fazendo da tua vida? Você está exatamente no lugar que Deus te quer, geográfico falando? Será que Deus não tem coisas maiores para fazer na sua vida? E você está preso em questões passadas? Preso nas suas mágoas, nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas crises? Deus quer tirar você dessa geografia hoje. Deus quer mostrar para você que se você acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, você vai viver a realidade de Deus e não a sua, irmão. Qual é a realidade de Deus? Eu quero ela para mim. Eu quero. Porque se eu viver na minha realidade, irmãos, eu não posso estar aqui. Se eu viver na minha realidade, irmãos, eu não tenho condições de abrir minha boca.
Eu tinha muita dúvida a respeito do que Deus me prometeu. Mas eu comecei a ter alguns relances e algumas atenuantes dessa promessa. E eu falei, que é isso? Isso não vem de mim, eu me recuso a acreditar que vem de mim. Coloca os teus olhos na palavra de Jesus, amém? Coloca os teus olhos na lei de Deus e viva por ela. Pela ciência o mar nunca abriria. Pela ciência 5 pães e 2 peixinhos nunca alimentaria 5 milhões de pessoas. Pela ciência o templo caiu em 3 dias, seria erguido, como metáfora daquilo que Jesus quis nos ensinar. A ciência ficou louca com isso. Qual realidade você escolhe viver a partir de hoje? Qual é a realidade que você escolhe viver a partir de hoje? Pastor, mas o senhor não conhece a minha família. O senhor não sabe das crises que eu enfrento, das guerras que eu passo financeira. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, Deus não olha para a realidade do que você está vivendo, porque o dia que Deus te chamou, Deus já te convidou para viver na realidade dele. Deus te chamou para viver na realidade dele. E a realidade dele não é a do homem. Não viva por aquilo que você vê, viva por fé. E o que é fé, pastor? Fé é acreditar que tudo o que ele falou vai se cumprir na minha vida. Um dia ou outro vai se cumprir. Deus um dia disse para mim, filho, toda a tua casa vai me servir. Toda a tua família vai me servir. Eu me lembro que no ano passado, que eu contei, não sei porquê, foi um culto profético, minha família de Curitiba, da Bahia, de Campo Mourão, Maringá, se reuniram num único culto aqui. Isso nunca aconteceu. No final do culto eles pediram para mim orar um por um. E eu convidei todo mundo para estar aqui na frente. Se eu não me engano, tinha mais de 26 pessoas da minha família. Sabe fazendo o quê? Orando em línguas. E se derramando na presença de Jesus. Uma delas que estavam aqui se batizou domingo passado. Eu tive a honra de batizar minhas irmãs, batizar meu pai, batizar minhas sobrinhas, batizar minha filha. E não parou por aí. Sabe por quê? Porque eu acreditei que a realidade dele não é a minha é morte e a dele é vida. A minha realidade é fracasso, a dele é êxito. A minha realidade é doença, a dele é cura. A minha realidade é tristeza, a dele é alegria. A minha realidade, irmãos, é angústia, mas a dele é júbilo. Qual realidade você quer? Eu quero a realidade dele. Então eu me comprometo, não viver por vista, vou viver por fé.